Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos verdadeiramente alegres porque temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor mais uma vez, louvando, exaltando, bendizendo o seu santo nome. Como já foi falado aqui pelo pastor, né? Eu me encontro com uma família quase que praticamente toda, né, enferma. Os netos, meu genro e a minha filha estão internados com pneumonia. A esposa também está bastante doente, mas graças a Deus conseguiu chegar até aqui para juntamente conosco cultuarmos. E eu louvo a Deus porque Ele ainda tem me poupado, né? Eu mais o pecador da família, mas Ele ainda tem me guardado, né? Talvez é porque seja o dia da criança, né, pastor? E aí Ele me deu esse privilégio. Amém? Mas eu convido você nessa noite a nós abrirmos as nossas Bíblias lá no livro que o profeta Isaías escreveu, no capítulo 51, e nós vamos ler apenas um pequeno trecho de 16 versículos, Isaías 51, e nós vamos meditarmos um pouco no que a palavra do Senhor nos diz, e pedimos a Ele que nessa noite a sua graça e o seu Espírito fale realmente aos nossos corações, aqui neste lugar, através dessa Escritura, através dessa santa palavra. Isaías 51, diz assim a palavra do Senhor: Ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que foste cortados, e para a caverna do poço de que foste cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias do passado, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu que esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado, o cativo, depressa será liberto. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu, o Senhor, teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome.
Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós já oramos. Eu gostaria, nessa noite, como já falei aqui, de meditarmos um pouco nesses pequenos 16 versículos escritos pelo profeta Isaías. E como é do conhecimento de toda a igreja do Senhor, Isaías é um dos profetas maiores, um dos homens levantados por Deus para falar ao povo de Deus. O Senhor tem falado com sua igreja desde o princípio, quando lá no começo ele mesmo falava com Abraão, falava com Moisés, depois usou os meios de levantar os profetas para falar à sua igreja, mandou o seu Filho Jesus Cristo para falar à sua igreja, e hoje nos fala a sua igreja através das Escrituras. O livro de Isaías, composto por 66 capítulos, ele se divide, nós poderíamos dizer que ele se divide mais ou menos assim. Os 39 primeiros capítulos são capítulos que discorrem sobre o pecado, sobre a maldição do pecado, sobre a advertência à igreja, ao povo, para que despertem, para que alertem. O Senhor usa o profeta Isaías para falar ao seu povo, para falar à sua igreja. Em todo o tempo em que a igreja do Senhor andou aqui na terra, ela foi advertida pelo Senhor em todos os momentos que estava se afastando da voz do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso guia, e como guia, Ele orienta a sua igreja. E Ele usava o profeta Isaías para fazer isso. Israel, apesar de ser um povo bastante religioso, mas o seu coração era corrupto e se desviava da presença do Senhor. Na segunda parte desse livro, nos 27 capítulos que restam, ou seja, do 40 até o 66, são capítulos que nos levam a olhar e a perceber o perdão, o conforto, o amor do Senhor pelo seu povo. E esse capítulo em especial, o capítulo 51, está nessa segunda parte. É um capítulo que ele vai nos levar a refletir e ver o Senhor falando para o seu povo, para a sua igreja amada, para aquele a quem eles escolheu. Logo de início, aí no versículo 1, ele diz assim: ouve-me, vós, o que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço do que fostes cavados. Meus irmãos, o povo de Deus estava enfrentando aqui um exílio babilônico, e estava se questionando, reclamando que Deus o havia esquecido. E nós vemos aí também no decorrer de toda a história do povo de Deus, até mesmo quando Moisés os tirou do Egito, eles se queixando e reclamando que era melhor estar no Egito, comendo cebola, do que estar ali perecendo. E me parece que os anos se passaram, as décadas, os séculos, e a igreja do Senhor e o povo de Deus ainda continua do mesmo jeito. Não tem dado ouvido à palavra do Senhor, não tem se voltado à palavra do Senhor, e fica entre suas próprias queixas, questionando consigo mesmo, e às vezes até com os outros, se o Senhor verdadeiramente está olhando para nós. E a primeira advertência que vem aqui nesse primeiro capítulo é: ouve-me. Ele chama a atenção do povo, mas ele não chama a atenção de toda a igreja. Veja aí que ele diz: vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Havia um remanescente naquele povo que ainda buscava a Deus, havia um remanescente ali que ainda era fiel, havia um remanescente ainda que não tinha desistido das promessas do Senhor, e é com esse remanescente que o Senhor está falando ali, através do seu profeta, e é com esse remanescente nos dias de hoje, que o Senhor fala com a sua igreja através das suas escrituras. Nós precisamos estarmos com ouvidos, com olhos, com coração, com pensamentos altivos e atentos
a querer ouvir a palavra do Senhor. E aí ele diz mais assim, ele chama a atenção do povo e diz assim: olhai para a rocha de que fosse cortados, e para a caverna do poço que fosse cavado. Ou seja, preste atenção para de onde vocês vieram, povo meu. Povo de Israel, percebam de onde vocês vieram. Da rocha em que vocês foram tirados. Irmãos, rocha é um material duro, para arriscar dá trabalho. E aí ele diz também: olha aí, do poço onde vocês foram cavados, do pó, da terra, da lama de onde foi feito. Isso deveria nos levar a ter um pensamento mais humilde a respeito de nós mesmos e um pensamento mais alegre quanto à grandeza de Deus, da onde nós fomos tirados. E Deus exorta aquele povo a voltar, a olhar para trás, sabe? Muitas vezes a gente seguimos a estrada da vida e nós só olhamos para frente, esquecemos de dar uma olhadinha no retrovisor e vemos o quanto já percorremos, de onde nós viemos, quem nós éramos. Assim estava aquele povo, exilado, mas esquecidos de quem eram, de onde tinham vindo. Mas aí Deus não para só por aí não, ele usa seu profeta, e no versículo 2, mais uma vez ele diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu chamei e abençoei e o multipliquei. Ora, irmãos, quem era Abraão? Gênesis 12 nos dá uma ideia quando o Senhor falou com Abraão e disse: sai da tua parentela, né, e vai para o lugar que eu vou te mandar. Abraão, irmãos, era um homem único que vivia numa família que era idólatra, os caldeus, totalmente idólatra, e o Senhor foi quem o separou ali no meio daquela família e disse assim: olha, vai que eu vou te usar e eu vou te multiplicar. E quem foi Abraão? Abraão até os dias de hoje é conhecido como o pai da fé. E aí o Senhor está dizendo ali para aquela nação: vocês lembram de onde vocês foram tirados? Vocês são filhos de Abraão, o pai da fé, com toda a fraqueza, tirado do poço de lama, mas vocês vêm de uma rocha que eu criei, foi eu que separei a Abraão, para dar início a tudo. Vocês se esqueceram disso, que vocês são filhos do pai da fé, e todo filho parece com o pai, todo filho tem os trejeitos do pai. Onde está a fé de vocês? Às vezes nós precisamos também dar uma olhadinha para trás, e nos lembrarmos de quem somos filhos, de onde nós viemos. Mas o interessante também é que nesse mesmo texto, nesse mesmo versículo, aí, e lá em Gênesis ele disse que estava separando para Abraão, né? E o texto aqui diz que Abraão era único quando começou, e o Senhor disse que o multiplicaria, mas o Senhor Jesus vai e dá a Abraão uma mulher estéril, que não pode ter filhos. Como é que vai multiplicar se a mulher é estéril? Porque Deus não pensa como você pensa, Deus não age como eu ajo, os pensamentos de Deus são maiores que os meus. E aí ele diz: olha para Sara. Quem era Sara? Estéril. E quem foi Abraão? Quem foi Sara? O pai e mãe de uma grande nação, que até hoje louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, porque Ele não dá a glória dele a ninguém, Ele não divide a glória dele a ninguém. E ele diz assim: ó povo de Israel, ó povo que se lamenta, ó povo que está aqui, mas mesmo assim que buscam a palavra do Senhor, que buscam os pés do Senhor, eu quero dizer a vocês: lembrem de quem vocês eram, lembrem de quem vocês são filhos, lembrem de onde vocês vieram, e lembrem do que foi que eu fiz, quando eu chamei, abençoei e multipliquei Abraão. E no versículo 3, pois esse versículo 1 até esse versículo 3 aqui, ele mostra a origem do povo, né? Ou seja, mostra a nossa origem também como povo de Deus. Ele diz assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijos e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Aí ele diz aqui: olha, eu que tirei Abraão lá daquela família de Ur, e fiz dele uma grande nação, separei ele para uma grande nação, e tirei a Sara, que era estéril, e fiz dela uma grande nação mãe. Será que eu não amo vocês?
E ele não só diz isso, mas ele diz assim: Deus ama tanto a Sião, que até os lugares áridos, deserto, ele fará florescer como o Éden. Dá para ter uma ideia do que é isso, irmão? Você olhar para uma terra em que é normal que aquela terra não produza, é normal que aquela terra seja seca, árida, e de repente ver tudo florescido. Esse é o Deus que é capaz de fazer por mim e por você. Esse é o Deus da igreja do Senhor. Esse é o Deus de Sião. Esse é o Deus que está à frente da sua igreja e que a nada deve temer. O Senhor, nessa noite, Ele nos exorta, assim como exortou aquele povo, a lembrar-nos disso. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos andando como igreja do Senhor, estamos na face da terra como igreja do Senhor, mas há momentos que nós nos apavoramos, há momentos em que nós queremos nos estremecer, há momentos que nós deixamos de olhar para Deus e nós olhamos para nossas próprias forças. Achamos que vamos ganhar com nossas próprias forças, enquanto não é. É Deus quem faz florescer, é Deus quem abre a madre, é Deus quem tira você do nada, que eu era, que você era, e faz o que Ele quer, para a honra e para a glória dEle, não para a nossa exaltação, mas para a exaltação do nome dEle. É Deus quem faz. Então essa palavra profética de Isaías, já leva primeiramente aquele povo a lembrar-se disso. Irmãos, nós precisamos, muitas vezes, exercitar a nossa mente, principalmente agora, né, depois do Covid, as coisas têm andado meio apagadas, né, pastor? Eu de repente saio da sala, vou para a cozinha, e depois eu volto, não sabia o que ia fazer. Quando eu chego na sala de novo, eu me lembro que eu ia comer. Está ruim o negócio, né? Mas Deus quer mostrar a sua igreja ali, Deus quer mostrar ao seu povo, Deus quer mostrar a Israel, que Ele não se esqueceu de Israel. Ou seja, olha, durante todo esse tempo, desde o início, eu tenho feito. E vocês não se lembram disso? Que idade você tem? Acho que o mais velho aqui tem 25, mas já viu muita coisa, né? Mas você já deve ter passado por muitas aflições, você já deve ter passado por muitas tribulações, você já deve ter passado por muitas crises, doenças, acusações, mas Deus tem te livrado de todas. Tu te lembras? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Pastor Enoque cantou aqui, não foi? Domingo passado. Uma a uma. Aí diz isso de uma vez, vê se você consegue. Aí você vai ficar surpreso com o que Deus já fez na sua vida. É isso que o Senhor está dizendo aqui ao povo de Israel. É isso que o Senhor está dizendo aqui àquele povo exilado, que estava em apavoro, em desespero. Lembra de quem vocês são. Lembra de onde vocês vieram. Não há motivo para desespero. Desse versículo 4 em diante aí, até o versículo 8, ele vem com consolação para aquele povo, com conforto. E no versículo 4 ele diz assim: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Mais uma vez ele diz: atendei-me, povo meu. Ele não diz assim: atendei Israel, atendei, ó crentes, atendei, ó igreja, atendei-me, povo meu. É Deus aqui que está dizendo assim: vocês são povo meu. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Você é povo do Senhor, porque Ele te escolheu. Foi Ele que te tirou do lamaçal do pecado. Foi Ele que, dentre muitos, foi lá e te escolheu. Assim como escolheu o pai Abraão. Uma família de idólatras. E aí Ele escolheu ele sozinho lá. Ele podia ter escolhido uma dúzia lá, escolheu só um. Escolheu só Abraão. Da mesma forma, Ele nos escolheu como povo seu. E aí Ele diz: escutai-me, nação minha. Nação minha. Porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como a luz do povo. Ele estava falando aqui de Jesus Cristo, porque o profeta Isaías, talvez de todos os demais profetas,
foi o que mais falou sobre a vinda do Messias no Antigo Testamento. E ele estava apontando aqui para a vinda do Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 ele disse: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Perto, muito perto, tem calma, só mais um pouquinho, e vocês verão a salvação do Senhor. A minha justiça sobressairá, não haverá ninguém que poderá contê-la. A minha salvação também, os meus braços dominarão os povos. Ou seja, ele está dizendo aqui, quando isto acontecer, quando o Messias vier, então a salvação, o braço do Senhor estará tendido a todos os povos, não apenas aos judeus, mas aos gentios, aos gregos, a todos aqueles que o Senhor chamar. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui, e que a gente precisa de vez em quando estar lembrando, é olhar para cima. Às vezes, igual aquele povo, muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, e a nossa tendência é andar cabisbaixo, né? Os ombros caídos, cabeça baixa, e a gente se esquece de levantar a cabeça e olhar para os céus, né? Existem os céus, e o Senhor está dizendo aqui, olha, levantai os olhos para os céus, vê que Ele ainda está lá, os céus ainda estão lá, lembra que é um Deus, levantai os olhos para o céu, mas presta atenção numa coisa, olhai para a terra também embaixo, porque os céus, esses céus bonitos, estrondosos que está aí, desaparecerá como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não serão anuladas. Meu irmão, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, essa não passará. E se Ele prometeu que havia escolhido um povo para ser seu povo, e viver eternamente com Ele, isso acontecerá. Há muitos que estão preocupados com essa terra aqui, que a gente nem vai ficar aqui, isso aqui tudo é passageiro. E aqui diz que essa terra será acabada, igual um vestido, que a traça come, corrói, e se desaparece tudo. Os céus serão enrolados como fosse um pedaço, aí um papel, um pergaminho. No versículo 7, ele diz: ouve, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Mais uma vez ele chama a atenção do povo, e chama a atenção de um povo, mas um povo que o quê? Que conhece a justiça. O povo em cujo coração está a minha lei. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala com o seu povo. Deus é um Deus que tem preocupação com o que o seu povo está passando. E aí ele diz para aquele povo assim: não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os correrá como um vestido, e o bicho os comerá como uma lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Veja que versículo a versículo, ele exorta o povo a não temer ao homem, a não temer, mas olhar para quem? Olhar para Deus. E ele faz questão de enfatizar que a justiça, a salvação dele permanecerá para sempre. Nós precisamos crer nisso, Igreja do Senhor. Nós precisamos nos lembrarmos disso. Nós precisamos nos atentarmos a isso, que a justiça do Senhor não falha, que a justiça do Senhor não tarda, e onde há justiça, há salvação. E nós somos herdeiros dessa salvação. Aí do versículo 9 até o versículo 11, aí começa aí uma oração, um clamor. E é o que a Igreja do Senhor realmente precisa. Em momentos que a gente anda encurralado, apertado, que as coisas não estão indo bem, sabe o que é que a gente precisa fazer? Dobrar os joelhos e orar. Dobrar os joelhos e orar. Não adianta reclamar, não adianta questionar, é orar, é estar na presença do Senhor, clamando a Ele, porque Ele é um Deus que nos escuta. E Ele diz assim: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor,
e esse braço do Senhor aqui, ele se refere a Cristo. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Aí na oração aqui, ele faz uma coisa muito importante, que a gente precisa aprender a fazer. Quando a gente orar, a gente precisa se lembrar das Escrituras e citá-las nas nossas orações. Isso faz muita diferença diante do Senhor e agrada o coração do Senhor. E aqui ele está dizendo assim: desperta, ó braço forte. Ou seja, não é aquele braço caído, morto, mas é aquele braço que vem com força, com justiça, pronto para resolver. Clamando, desperta, e lembrando, não fosse tu que abrisse o mar vermelho, não fosse tu que derrotasse a Faraó. E aí ele diz: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos. E aí ele lembra de uma coisa aqui, ó: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Aí eles lembram também que o Senhor sempre prometeu que eles resgataria aqueles, e eles cantaria e salmodiaria de alegria na presença do Senhor. Porque quando há salvação, quando há justiça feita pelo Senhor, há alegria, há gozo, há paz. E aí, essa oração é feita, e nos versículos seguintes, ela é respondida. Porque o Senhor, Ele responde às nossas orações. Ele não é um Deus que não está com os ouvidos tapados para não ouvir, mas a Bíblia diz que Ele é um Deus que está inclinado a ouvir a oração do seu povo. E Ele diz assim: eu sou aquele que vos consola. Eu sou aquele que vos consola. Sou eu quem posso dar consolo a vocês. Sou eu o único que é capaz de consolá-los. Sou eu o único que sou capaz de confortá-los. Só em mim há esperança. Pois, quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Ele diz assim: tu está com medo do homem, tu está com medo das autoridades, tu está com medo daqueles que estão impondo justiça sobre vocês, juízo sobre vocês, que são homens que vieram da terra e vão voltar para lá, e vocês não se lembram do Deus que vos criou? Você está com medo, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, de alguém que é tão mortal quanto você? Onde estão os grandes nomes que fizeram alardes aí em todo mundo? Onde estão Hitler? Onde está Faraó? Onde estão todos aqueles que perseguiram o povo do Senhor? Onde estão eles agora? Onde estão? Nós precisamos voltarmos para o Senhor. Esse sim é Deus forte, é Jeová, Senhor de guerra. O Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia. Irmãos, olha, Deus está dizendo aqui para aquele povo assim: olha, ter aflição, passar por provação, de repente ver alguma coisa, isso é normal. Agora, todo dia você se queixando: ó vida, ó azar, ó meu Deus, só acontece comigo, de novo outra coisa. Deus não se agrada disso, meu irmão. Deus não se agrada de uma igreja, de um povo que vive cabisbaixo, se lamentando. Não, Ele quer ver você na sua presença, louvando, exaltando o nome dEle, e se clamando por socorro, clamando a Ele, porque homem nenhum nessa terra poderá fazer justiça e poderá salvar a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor já está salva. A vitória já é nossa, Ele já nos concedeu isso na cruz do Calvário. Não há guerra a ser travada. Muitos dizem: a guerra espiritual. Não tem guerra nenhuma, meu irmão, a ser travada. A guerra já foi vencida, e Jesus Cristo venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Se tem uma guerra que eu tenho que travar, é comigo mesmo. Dobrar meus joelhos no chão, ler a Bíblia, vir à igreja, participar ativamente dos cultos, estar na casa do Senhor, fazer o trabalho dEle, falar do amor dEle a quem eu conheço, não só com palavras, com lábios,
mas com ações. Que inclusive, né, fala muito mais alto. E temos continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir, e aí ele pergunta, onde está o furor do tirano? Cadê ele? Onde é que estão? Cadê Faraó? O exilado, o cativo, depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu, o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Irmãos, o mar está bravio, as ondas estão fortes, quem agita é o Senhor. O Senhor que criou o mar, é Ele que agita. É Ele que diz ao vento, sopra, e o vento faz as ondas, as tempestades grandes. É Ele que diz ao vento, tá bom, para, e o mar cessa, e fica aquela calmaria. É Ele, irmão, quem controla tudo. Não há o que se desesperar. Israel, não há o que temer. Povo de Deus, Sião do Senhor, igreja do Senhor, a vitória já é nossa. Olhe para trás, veja quantas provações, quantas batalhas o povo do Senhor, a igreja do Senhor já travou e passou vitoriosa. Nosso mundo não é aqui. A nossa casa celestial está preparada lá no céu, nos aguardando. Aí no versículo 16, para encerrarmos, ele diz assim, sou eu que ponho as minhas palavras na tua boca. Um Deus que dá consolo para você, que dá palavra para você consolar e consolar os outros. Te protejo com a sombra da minha mão. Sabe o que significa? Está chovendo canivete, irmão? Ó, a sombra, você está debaixo da sombra da mão dele? O sol está quente, está queimando, ele está te protegendo com a sombra da mão dele. Vem tempestade, raio, ele é quem te protege, é ele quem te guarda, irmão, não tem o que temer, não tenho o que temer, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Ele começa dizendo lá no início, e lembrando, quem nós somos, quem nós éramos, de onde viemos, como é que Ele nos fez, como é que Ele levantou o seu povo, como é que Ele levantou a sua igreja. Lá no meio, Ele diz que está cuidando, que está tratando, que vai abençoar, e lá no fim, Ele novamente volta a enfatizar, porque a nossa memória, sabe, é curta. Nós temos tendências a lembrarmos mais de coisas más. Eu tenho certeza que todo mundo lembra da surra que levou da sua mãe, mas não lembra da metade dos presentes que ela lhe deu. Você lembra do primeiro carrinho que ela lhe deu? Você lembra de algumas bonecas que você ganhou? Mas você lembra daquelas fiveladas, né? Ficava marca. Que até hoje eu agradeço a Deus, porque senão... E aí, mais uma vez, no finalzinho, ele diz assim, tu és o meu povo. Tu és o meu povo. Diante dessa palavra profética de Isaías, conforme o texto nos dá, não há muitas aplicações a fazer, mas eu queria deixar apenas uma para a igreja do Senhor nessa noite, aqueles que estão aqui e aqueles que nos escutam através desse vídeo. Lembre-se, tu és o meu povo e está debaixo da sombra da minha mão. Não temas o homem, não há o que temer. Amém? Convido você a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Logo após, o reverendo Diogo estará impetrando as bênçãos.